Para quando o novo álbum do Pedro Brunhosa cheio de instrumentos de sopro? Olha, este Tem muitos instrumentos de sopro? Este tem a secção de sopros, pá, que toca com. Tem uma secção, tem a nossa, mas tem também uma secção de sopros inglesa que veio cá a Portugal e que cheio de predicados e pergaminhos, pá, mas que não veio fazer um caralho. Quer sugerir assumir 3 livros e 3 álbuns? Olha, e aqui parece ficar as coisas nos anos 90. Repara, era o que estávamos a falar há bocado. Pá. Eu já não estou nos anos 90, estou noutra, não é? E portanto, os sopros como eram naquela altura já não. Claro. De outra maneira, os sopros agora fazem parte da massa orgânica. Na altura eu percebo o João Mendes. Na altura os sopros tinham o seu papel funk numa atitude rítmica. Não, agora já estou noutra. Vou visitando outros registros. Agora, 3 livros. Opá, 3 livros eu tenho que dizer os livros da infância, pá, porque eu acho que é fundamental lermos. Por exemplo, o Robinson Crusoe foi um livro que me marcou profundamente. Quantos anos tinhas? Tens ideia? Pá, aí 8 anos, 9 anos. É um livro. Leram-te ou leste? Não, li. É um livro. Li umas edições muito boas da Biblioteca dos Rapazes, que existia, continua a existir, mas que Robinson Crusoe é fundamental porque desperta o imaginário nas crianças. Outro livro que eu recomendaria, pá, que gostei imenso, eu li Os Miseráveis de Victor Hugo, também numa fase muito jovem, com talvez, não sei, 18, 19 anos, e depois li, a propósito dos Miseráveis, que fala fala da grande injustiça que é feita sobre um personagem, que é o Jean Valjean, que é perseguido, etc., é desterrado, e que volta, e que é passado nos esgotos de Paris, e a propósito disso eu fiquei a conhecer a história francesa, a história da Revolução Francesa, embora o livro seja posterior. O Victor Hugo era historiador, e fiquei grande admirador do Victor Hugo, e li toda a obra do Victor Hugo, toda. Comprei-a, na altura era professor no ensino secundário, e apareceu um gajo na sala dos professores a vender livros, pá. Não era das seleções do Reader's Digest? Não, pá, não. E trazia um catálogo e tinha a obra de Victor Hugo toda, e o ordenado todo aquele mês foi para comprar a obra completa, que depois acabei por ler. Um terceiro livro, eu diria, pá, não posso deixar de fora o Lobo Antunes, ou o Saramago, ou a Lídia Jorge, ou o Mário Vieira de Carvalho, ou os autores portugueses, o José Cardoso Pizzi, enfim, alguns já falecidos, o caso do Saramago, de Cardoso Pizzi, mas a literatura portuguesa, por favor, leiam, porque Portugal tem nós somos nova da literatura, God damn it, nós temos a melhor literatura do mundo, somos agora o pavilhão de honra do festival da Feira do Livro do Guadalajara, e portanto ler português e ler os autores portugueses é fundamental. Obrigatório. E 3 álbuns já agora? 3 álbuns, os Raids, qualquer um dos Raids, porque como tu sabes, não é, quer os Raids, quer os Red Hot, marcam ali uma viragem do rock para uma atitude, se quiseres, neo-funk, que estamos, e sei lá, deixa-me ver. Eu coloco sempre, e acho que tem que ser, O Homem na Cidade, do Carlos do Carmo, porque tem a poesia do Ari dos Santos. É um disco muito urbano e sempre contemporâneo. É um disco, apesar de fado, é o primeiro disco de fado que nos anos 80 dá indícios de que o fado pode ir muito mais longe do que a saudade, não é? E o fado acaba por se cumprir através agora, por exemplo, da Marisa, da Ana Moura, da Gisela João, obviamente do Camané, são tantos os nomes que temo cometer mais injustiças. Esta música é extraordinária do Carlos do Carmo. Aliás, qualquer. O Carlos do Carmo Madrugada. E este homem, isto é o fado de Campo Grande, não é? Sim. Isto é brutal. Esta música. Uma roseira entrelaçada, YouTube. Uma videira de esperança. Isto é maravilhoso. É lindo. Tal qual o corpo da cidade. Sim, convido-vos a descobrir o Carlos Carmo. E então, já agora também falta um disco, não é? Deixa-me ver. Olha, eu punha qualquer um, já que acabamos com vários livros, eu punha qualquer um de Bob Dylan, qualquer um. Por isso é que o homem ganha o Nobel. Qualquer um. É genial aquela merda. Qualquer um de Springsteen. E o Springsteen continua com uma vitalidade. O homem é impressionante. 70 e tal anos. Parece que o homem tem 40. 70 e tal anos. Não é impressionante? Trata-se bem. E mais, eu li a biografia dele e ele na altura,
E eu, por acaso, inconscientemente repeti a mesma atitude. Quando há o flagelo das drogas na América, e ele, dos anos 70, e ele, que está a começar, ele recusa. Portanto não se mete lá, não é? E diz que, apesar de me chamarem careta e não sei o que, eu estava a marimbar naquilo que era fazer música, e eu tive a mesma atitude, inconscientemente, sem saber, nos anos 70 também, cá em Portugal. Oportunidades não devem ter faltado. Oportunidades não faltaram, mas nunca usei drogas, e portanto, e sempre fiz desporto, e portanto também colho um bocadinho esses louros e esses frutos, e ele também, não é? Portanto, aquilo só se explica, aquela energia só se explica, não é? Por se tratar bem. Por se tratar bem, claro. Ok, vamos então às últimas perguntas, porque são mesmo muitas e é impossível dar conta de todas, mas estamos aqui a tentar responder às... Berinjela assassina. Berinjela assassina, a malta está-se a esticar. Então, a Berinjela pergunta, parece que foi ontem que o ouvi pela primeira vez. Tem sido sem dúvida uma agradável viagem até agora, mas lembro-me de ter recebido muitas críticas ao longo do caminho. Era porque o estilo era diferente, a maneira de cantar, a presença do artista, enfim, o superficial. No entanto, hoje está consagrado. Não acredito ser possível duvidar que é um dos melhores artistas da música portuguesa. Como tal, pergunto, se não fosse a música, o que farias? Olha, existiu em tempos outra hipótese? Em primeiro lugar, muito obrigado à Berinjela assassina. Epá, existiu, e a sério, existiu a hipótese de eu ter ido estudar história. Eu tenho um fascínio por história. E quis ir estudar história. Portanto, eu queria ter sido historiador. Pronto, provavelmente era péssimo historiador. Mas existiu uma hipótese mais perigosa, que era ir dar, digamos, o ADN da família de advogados e médicos e engenheiros. E eu estive em engenharia química. Não é? Quantos anos? Poucos. O suficiente para perceber que não era ali. E mais, eu já estava no conservatório na altura, portanto já tinha um ponto de comparação. Claro. Entre aquilo que queimavas e aquilo que testavas, com certeza. Aqui falo do rap, feito em Portugal. Pedro Raza, a tua opinião sobre o rap como género musical, mais especificamente sobre o rap feito em Portugal? Eu acho o rap um género extremamente criativo. O rap tem muito, atenção, vem muito do jazz. É uma música de rua, americana, negra, de contestação, como o jazz. O jazz aparece, atenção, no pós-escravatura, e aparece o free jazz, sobretudo o grande movimento free jazz, e o bebop, pelo Coltrane, etc. O free jazz. Mas o free jazz, mas percebes? Sim, não, eu sei, mas espera aí, ensina-me. Percebes como conceito, porque, sim, claro. Porque o rap, o jazz é, digamos, avassalado, domesticado para dentro do... Mete aí Albert Tyler, por exemplo. É avassalado para dentro por exemplo, de Hollywood, não é? E em nenhum filme de Hollywood existia um músico preto. E, portanto, os negros americanos revoltaram-se com o free jazz. O free jazz é um ato político e é um ato estético, ok? Pronto, aqui está. É um bocadinho assim, quero que se fodam, estás a perceber? É altamente político em relação aos brancos americanos. Okay. É um grito de revolta. Portanto, como o movimento estético que é político, não durou muito tempo, sim, mas marcou um ponto, ok? Pronto. Tens aqui Albert Tyler, tens e este disco é brutal, Albert Tyler Going Home. Pronto, mas depois... com calma, lá está, mais umas coisinhas para aprender. Agora, deixa-me dizer que no rap, em relação ao rap. Portanto, o rap tem muito a ver com isto, o movimento de revolta, etc., que depois é também tomado de conta por todos nós, vamos lá beber e vampirizar um bocado. Sim. Em Portugal, o rap, eu gosto muito do Valete, por exemplo. Acho que já disse da Capicua também. O movimento rap está pujante. E é muito interessante ver a riqueza. Eu tenho algum problema em ouvir rap em redondilha maior. O que é redondilha maior? É o verso de 7 sílabas. Tarararararim, tarara, que é o verso típico da música tradicional portuguesa. E quando a rima é assim em redondilha maior, é um bocado chato, não é? Sim. E portanto, quando há desconstrução da rima, ritmicamente, não é? Permite-me só dizer isto. No É Preciso Ter Calma, que é um rap puro, amor, essa palavra que me mata, me corta como uma faca, me deixa no chão como um cão, nu sem sossego, como prazer que te nego, dor cativa privada, bruma que te cobre corpo de fada, sonho distante na mente e de repente saber que se está só é duro, é puro futuro.
sempre presente como só na tua frente. Pitado, queimado, vazio, assumido. Isso com um O beat de corpo rap. triste despido. É um beat de rap. Depende de quem vier, é mesmo assim que se quer. Longe ou perto, tudo é deserto, tudo é montanha que te arranha a alma. Com fúria, com calma. Que é preciso ter não dar é preciso juízo, não tenho medo, não temo, só temo de pensar, mas não penso. E tenso de passo, viajar com a voz. Lembro novembro passado, quando os dias eram curtos e os dias de fado rasgado, cantado, sentido. No Deus que criámos, aprendemos a viver de cor, meu amor. E agora é bora, tudo fica por fazer. Quero-te dizer mais uma vez que te amo. Talvez te quero, te espero, desespero por ti. E que isso só por si me chega para viver, mesmo quando só houver silêncio imenso. E dor e pior, meu amor, a lembrança que descansa os olhos teus dos meus. Adeus. Isso com um beat de rap. Era um rap atual. E a poética do rap faz parte do rap. E portanto, quanto mais densidade tiver, esta é uma canção que fala, o É Preciso Ter Calma é uma canção, é uma carta de despedida a alguém que está a morrer com sida. Sim. Ok? Memória, vitória, não é esta a tua história. Voa a tua vida perdida por entre os braços da sida. Mentira roubada pesada, uma mentira, uma seringa trocada em prazer que agora é nada. Perdoa-se, não sei o que fazer, mas eu sei que deve doer. Dá-me o teu olhar, dou-te o meu amor, beijo gente, premente, esperança que não dorme, conforme. E então eu estar aqui amanhã, sei lá, para já, o som da guitarra que me agarra, me prende, me solta e tira da volta ao sorriso. Tem calma. É uma canção, é uma despedida do momento a profundidade poética é fundamental no rap, e é por isso que eu mencionei o Carlão, por exemplo. Se bem que hoje em dia, enfim, tu se calhar não estás tão por dentro do movimento de rap, há aí umas linhas de rap que já fogem muito dessa densidade que me falas. Não, eu mas sei nada que contra, sim. Quem quiser ouvir. Não, mas eu sei que sim, não é isso. Não é isso, eu sei que sim. Mas há público, sabes? Pois é. Há público, então se há Mas público. eu rap tenho muito para aprender. Vamos aqui à última pergunta. Bora. Não, esta aqui, eu fui mesmo até à última, mas esta aqui já falámos de pares de óculos, vou aqui à penúltima para fecharmos isto. Isto é bom, tínhamos que acabar bem. Alguém que está atento. O imigrante pergunta, a minha pergunta vai para o Opinhosa. Fala-nos do porquê de teres respondido ao texto do Henrique Monteiro que ele escreveu no Expresso e onde outras coisas chamou-te de simplista. Abraços, Luana. Pois, ele chamou-me de simplista, mas contextualiza-me. Eu fiz umas declarações num debate na Gulbenkian em que disse uma coisa, disse que o sistema liberal, portanto o sistema capitalista, tinha percebido que não precisava da democracia para nada. Pronto. Porquê? Porque portanto tinha feito um bypass, passava por cima da democracia. Porquê? Porque na realidade os governos eleitos em regime neoliberal, os governos de direita, cumprem o papel das grandes empresas. Portanto, no fundo, e tu vês isso em Portugal muito, no fundo, hoje é ministro, mas amanhã é CEO de uma empresa, ok? Ou administrador. E, portanto, para que é que eu me vou preocupar muito com a democracia se a própria democracia está a fazer o meu papel? Pensam as grandes corporates. E na realidade é isso. Vês isto no sistema de saúde, por exemplo. Vês isso em tudo o que toca os interesses da população. As empresas estão sempre primeiro. Sempre. Obras públicas. Tudo. Estão sempre primeiro. Portanto, primeiro defender os interesses das empresas e depois os interesses das pessoas. E, portanto, há uma... digamos, é como se os políticos fossem barrigas de aluguer. Eles levam lá dentro as empresas. Eles levam as empresas lá dentro, percebes? No fundo, são as empresas que estão no poder. Ponto final. Mais uma vez te refiro, o sistema de saúde é um exemplo paradigmático disso, em que se destruiu o SNS, Serviço Nacional de Saúde, e emergiu um colossal gigante à custa do Estado e à custa do desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, que é a saúde privada, aquela em que, nada contra se funcionar para bem das pessoas, aquela em que os médicos têm que cumprir cotas, não é? Em que ao fim de 5 horas, ao fim de uma hora, tem que ter visto 10 doentes. Claro. Dá 6 minutos por doente. Pronto. Portanto, a rentabilidade versus serviço público. É só isto. E esta opinião, e o senhor chamou-me simplista, mas não se ficou por aí. A questão é que eu exigi direito de resposta no Expresso e redigi os meus argumentos e chamei ao senhor de ignorante, coisa que eu acho que ele é. E ele retorquiu
Ui, então houve um bife. Exatamente. É o chamado Ele bife. retorquiu, foi ping-pong. Ele retorquiu, mal amanhado e mal argumentado, não percebeu nada do que eu tinha dito. Mas não quero atacar o senhor agora, não está aqui para se defender, tenho todo prazer em fazê-lo com o microfone aberto. E eu voltei a responder e exigindo, repara, eu tive que exigir direito de resposta através de advogados. Eles não queriam dar? Não. Se eu não, ou seja, não sei se não queriam dar, sei que estava a custar a sair. Sim. Estava a custar a Não sair. foi assim da Portanto, foi uma carta para lá, pá, a dizer é melhor, ao abrigo da direito lei, de resposta, por favor, publicar a carta. E publicaram no Expresso Online, mas publicaram. E o senhor respondeu a argumentar, pronto, lá está, debate bom, pá, debate bom. Não tenho nada contra o senhor Henrique Monteiro, pelo contrário. Estimulou-me ali durante uns momentos os meus neurónios. E portanto, ele respondeu, eu voltei a responder. E nessa minha resposta, como aquilo já estava a galopar em termos de likes e de gostos e de não sei o quê, no próprio coisa dele, que estava eu percebi, estás a ter de likes à custa de quem? E disse assim, olha, espera aí, e respondi-lhe, não, eu respondi-lhe a dizer isso, olha, se há realmente, porque no fundo era sobre mexer a economia. Eu disse, aqui entre nós os dois, um de nós sabe mexer a economia. Sim. E não é você. Aquela real, sabes? Aquela que faz. Aquela que faz coisas, aquela pá, faz que produz coisas. riqueza. Exato, a economia das pessoas. Pá, não é. Olha, riqueza. Foi quem é o que nós adquirimos depois desta conversa. Muito obrigado, Pedro Brunhosa. Foi muito bom. Muito obrigado. Sabe pouco. De certeza que quem viu isto em direto mas foi uma maravilha. Gravado. É tão raro poder-se falar. É pá, sim. Para mim é um privilégio ter-te aqui. É um privilégio ter estas condições para poder-te ouvir sem a ditadura dos tempos e dos formatos, e que agora não há tempo para nada. A internet permite isto. Fica a promessa de avaliarmos com muito carinho a ida lá ao teu estúdio. Repara, já te esbarrondaste. Fica a promessa de avaliar com muito carinho, já passar a mão pelo pelo. Qual que é, pá? Vai acontecer. Pá, diz assim, dia 12 estamos lá. Pronto. Marcas com o pessoal, pá. Vais lá 15 dias ao Porto, pá. E mandas a tua produção convidar as pessoas. Pá, assim, em vez de fazeres aqui, fazes o Rui Moreira, pá. Tens muita gente no Norte fantástica a fazer isso. Tanto que o Pinto Costa é difícil, mas eu quero acreditar que é possível. Eu também acho que sim, pá. Acho que consegues. E lá no Porto vais conseguir. Eu estando lá. E tens muita gente. Nós podemos fazer uma produção, assessorar na produção e ajudar a contactar as pessoas. Vai então acontecer. Portanto, não prometas que não, vou avaliar. Não prometo avaliar com carinho, não. Vai acontecer. Acabou-se. A Brunhosa, muito obrigado. Olha, foi muito bom. Vou ouvir, dá-me o disquinho que eu vou ouvir com toda a atenção. Que vai estar em Powerplay no meu carro. Eu ainda tenho leitor de CDs no meu carro. Vá lá. Também. Espiritual. Ainda está quentinho, isto saiu há relativamente pouco tempo. Não saiu. Nem sequer saiu. Não saiu. Isto nem sequer saiu. Sai dia 30. Não fisicamente, não. Eu sou um privilegiado. Não. Nem fisicamente, nem digitalmente. Tens na mão o primeiro exemplar. Espera aí. Isto é mesmo uma cena única, quase. Esse disco é único. Quando a conversa sair, já saiu. Pronto, okay. Exato, ok. Mas mete no carro e ouve lá os aliados. Vem ter Vou ouvir com toda a atenção e carinho. Pedro, grande abraço. Muito obrigado, Rui. Parece que te vi há 3 dias e é sempre um prazer estar contigo. Foi fantástico. Muito bom. Agora olhamos para ali e dizemos adeus.